Olá, nosso vídeo de hoje é Química da Vida, tá, gente? Tá aqui já bonitinho. Bom, Química da Vida, na verdade tudo é química. É muito comum a gente dizer rolou uma química. De fato, rolou uma química, sim, porque quando alguém disse rolou uma química, claro que era no clima. Lá a situação, mas rolou uma química porque ali mexe com o corpo, mexe com o sistema endócrino. Aí até fala bonitinho, o que é sistema endócrino? É parte de Nosso corpo mexe com a parte hormonal, então rolou uma química. Então, pessoal, vocês estão iniciando o estudo de biologia. Aqui é a química da vida ou a bioquímica da vida. Bom, bioquímica é o quê? A gente tem que pensar numa coisa. Primeiramente, átomo. Sim, átomo. Átomo tem como pai do parte de átomo, não anatomia, átomo, o John Dalton, inglês, que viveu no século XIX. Então ele formulou, e a palavra átomo quer dizer não divisível. Ou seja, a menor, em tese, na época, era a menor parte da matéria. Então, o que acontece? Existem cento e poucos átomos, ou chamados elementos químicos, que tem um símbolo, e nosso corpo e tudo que existe no universo existe átomos. Tudo que for matéria e tudo que ocupou espaço é formado por átomos, inicialmente. Pois bem, foi até interessante. Em 2007 eu chegava em Petrolina e teve uma palestra aqui no SESC de Petrolina, e o interessante foi que a palestrante disse Que o problema do Rio São Francisco é porque estava cheio de química. Não é o problema, é a solução. Agora, cheio de substâncias tóxicas é outra coisa. E o quanto vocês não já viram em rótulos de coisas dizendo isso não contém química. Não, tudo é química. Qualquer embalagem, qualquer coisa, isso aqui é química, o meu corpo, tudo que está aqui, é o quadro, tudo é química. Então vamos entender mais a química da vida. Você tem que pensar numa coisa chamada substância. E aí substância, porque não tem uma. As substâncias elas podem sofrer várias subdivisões. Na verdade, que é a substância? Na natureza, de fato, não encontramos substâncias, encontramos misturas. Um agregado de substâncias. Por exemplo, estou com água aqui. Uso muito, a garrafinha. O que tem nessa água? Essa água aqui, ainda que ela fosse destilada, ainda tinha oxigênio diluído nessa água. Portanto, ainda não seria água pura. É tratado como água pura. Água pura é água chamada milequê. E aí passa por outro tratamento para poder retirar tudo, ficar só H2O. Pronto. Nosso corpo que tem mais, a substância que tem mais lá é o H2O. Bom, as substâncias ainda podem ser chamadas de simples ou compostas. O que é isso? Uma simples é aquela substância formada só por um tipo de elemento químico, um tipo de átomo. Por exemplo, gás hidrogênio, gás hélio, gás nitrogênio, gás oxigênio, gás ozônio não para por aqui. São substâncias, vocês têm uma dificuldade enorme porque não aprendem química, porque vem de uma situação que no ensino fundamental, boa parte dos professores não atentaram para isso, ou seja, não ensinaram. Passaram por cima, o motivo não sei, não cabe aqui eu ficar comentando sobre pares. Eu vou comentar o que eu faço. Portanto, isso são substâncias simples, mas em contrapartida, que a substância composta é formada por elementos. A própria água é um exemplo de substância composta. Tá? Nitrito, por exemplo. O que mais? Gás metano. Substância composta. O que mais? Álcool. Álcool etanol. E assim segue. As substâncias ainda podem ser subdivididas em inorgânica, guarda isso, inorgânica e orgânica. O nome deriva assim, orgânica de organismo. Inorgânica, essas substâncias que estão aqui, com exceção destas duas aqui, todas são inorgânicas. A orgânica, por exemplo, o gás metano mesmo é orgânico. Tá? Um gás etano, por exemplo, é orgânica. Todas as demais estão aqui, tira essas duas aqui só a termos, elas são todas inorgânicas.
Claro que aí orgânica, porque vem de organismo, porque foi encontrada inicialmente estudada em organismo. E a química é uma ciência nova, uma ciência que tem seus fundamentos iniciais, sua origem no século XIX, e já na segunda metade do século XIX, mais do século XX para cá. Ciência extremamente nova, extremamente importante entender. Então, as substâncias orgânicas, ela tem como elemento central o carbono. Não só tem carbono. A gente pensar lipídio, proteína, vitaminas, uma série de coisas. E aí na química, a gente tem substâncias, por exemplo, aí quando falamos da química da vida, como que é a composição do ser vivo? O nosso, por exemplo, do ser humano, mas qualquer outro organismo vivo. Ele vai possuir vários elementos, normalmente, de modo geral, a substância em maior concentração, maior quantidade é água, tá? Então, inorgânica, mas não está no organismo, sim. Não está no organismo, não é orgânica, não. E aí vamos entender. Tem água, sais minerais. Quem são esses sais minerais? Boa parte deles são bastante conhecidos. Por exemplo, o cálcio, ferro, íon, né? Ferro, cloro, por exemplo, existe, sódio, só para citar alguns nomes, potássio, e tem outros, só para citar alguns. Esses são os sais minerais que estão no nosso corpo, essenciais. Por exemplo, nos ossos, nos dentes, é um tecido, é um dos subtipos do tecido conjuntivo, e o que aqui tem muito? Cálcio. Tanto que a perda de cálcio pode levar a doença, no caso, a queda de dente. Mas não é só esse motivo, tem outros motivos. Mas no caso da perda de cálcio nos ossos, tem uma doença chamada osteoporose. Fraqueza, em tese, fraqueza dos ossos. Ferro está onde? Ferro está, por exemplo, numa célula do sangue. Que célula? Hemácia. E um ferro precisa para poder a hemácia transportar gases. Que gás? Transportado, começa nos pulmões, passa pelo coração, a célula do sangue, passando para chegando a todas as células do corpo, através se for a grande circulação, a circulação arterial, tá? Que serve para esse tipo de vaso, artérias. Chegando a todas as células, nas células acontece a respiração celular, que é a união de glicose com gás oxigênio, para a liberação de energia, volta das células o quê? CO2, dióxido de carbono, chamado também gás carbônico. Os pulmões, chega o coração até os pulmões, a gente sabe desse mecanismo, não vou entrar aqui que é a parte de cardio, depois, o sistema cardiovascular, depois eu faço um vídeo. Bom, então, lembrando que esse é um tipo de sais. Bom, e aí como é que é? A gente pensando na parte de bioquímica, como é a distribuição? Tem na verdade, os elementos, os componentes, os nutrientes e as substâncias que são chamadas substâncias energético-plásticas. Por quê? Porque entra na estrutura, na construção do corpo dos seres vivos. A água participa, mas ela tem mais funções fisiológicas propriamente estrutural. Também tem, mas não tanto. A gente tem que entender isso. Pouco, na verdade. Ela tem água em todos os ambientes do corpo, de um modo geral, a não ser no tecido adiposo, que é a gordura, mas carboidrato. Carboidrato, ele, ora é energético, libera energia, ora ele entra na construção, porque ele vai fazer parte de membranas de estruturas de células. Que a célula acaba formando tecido, um conjunto de células, estou falando de seres multicelulares. Mas o ser unicelular também tem. As proteínas, que o ser pode ser acelulares, como no caso dos vírus, ainda tem o quê? Na célula existem proteínas, ainda que não seja a célula, na estrutura não tem célula, é a celular, mas o seu material genético, DNA ou RNA, está protegido pela chamada cápsula proteica, ou seja, uma estrutura proteica, ali existem proteínas. Bom, isso é formado por, lembrando, esses compostos que eu estou falando, carboidrato, a gente normalmente chama açúcar, glucídio, glicídio, são esses, não precisa ser o que adoça, tá? São carboidratos. Outro composto importante da bioquímica, as proteínas. As proteínas são formadas por biomoléculas menores, gente, moléculas, são moléculas. Moléculas formadas, que aqui nós temos um caso de molécula, aqui temos casos de moléculas, tá? Isso aqui são moléculas, formadas por agregados, falar assim, de átomos, de elementos químicos. Então, o que vai acontecer? A gente pensar no caso do proteína, ela é formada por por substâncias menores. Por exemplo, uma proteína pode ser formada, em tese, por 2 aminoácidos. Os aminoácidos, eles têm esse nome porque tem numa extremidade da estrutura da molécula, que é aminoácido, só apagando aqui para a gente poder visualizar isso um pouco. O aminoácido, ele tem uma estrutura que é o H2N, que é a amina,
E vamos pensar outra estrutura, COOH. Essa é a parte amina, e essa é a parte ácida. Por isso o nome é aminoácido. E tem essa nas extremidades da biomolécula, e aí no caso falando de uma proteína, elas têm um número enorme. Por exemplo, vamos pegar mesmo a hemoglobina, a proteína lá das hemácias. Um exemplo, pode ser outro qualquer. Pode pegar até um hormônio, pode pegar uma enzima como a da boca, a amilase salivar, que é uma proteína, só que agora com caráter diferente, uma função que é a enzima, faz processo, faz digestão. Elas têm uma infinidade de aminoácidos. Os aminoácidos, em tese, que formam o nosso corpo, as proteínas do nosso corpo, os músculos são proteínas, exemplo de proteína e tantos outros, eles são, como falei da hemácia, que é uma célula do sangue, tem a hemoglobina, que na verdade é uma proteína de alto peso molecular, elevado peso molecular, se a gente for pensar. Eles são em torno de 20 aminoácidos, só que eles se combinam a organização de maneira diferente para cada tipo de proteína. Logo, esses aminoácidos conseguem construir toda a nossa estrutura proteica do nosso corpo, não nosso, mas de qualquer ser vivo. Bom, outra biomolécula da química da vida são os lipídios, as gorduras. E o que são gorduras? Óleo mesmo, vegetais, tem de origem vegetal, origem animal, as gorduras secas que existem nos animais, que são produzidas pelos animais, caso cera de abelha, um exemplo lipídio. Eles têm características diferentes dos outros, por quê? Porque ele é apolar. Ele só pode ser, na verdade, dissolvido em um solvente orgânico. Não, por exemplo, não se mistura com água. Então, uma característica. Tem outras características que eu não vou abordar aqui. Outro nível de bioquímica da vida, além dos carboidratos, lipídios, proteínas, as proteínas, e no caso, os sais minerais, a água, a gente tem as vitaminas. Eu não vou. Ácido nucleico, eu vou fazer um vídeo só para ácido nucleicos, que é o DNA e o RNA, porque isso de uma maneira simples, porque se fosse a nível superior, aí o grau de dificuldade ia aumentar muitos degraus. Mas voltando. As vitaminas são chamadas assim, as vitaminas são da seguinte maneira, elas são colocadas em dois grupos, pode ser dividido em dois grupos. As hidrossolúveis e as lipossolúveis, que é isso? Umas que vamos pensar, dissolve tudo, só fica no meio lipídico. Exemplo, a vitamina A vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Essas vitaminas, pode até fazer uma brincadeirinha, deixa eu ver. Olha uma palavrinha que saiu aqui, ADEK, A, D, E e K. Elas são as lipossolúveis. As demais, o complexo B e a vitamina C, são hidrossolúveis. Elas estão agora relacionadas mais com o ambiente, com água. Vamos entender. Uma coisa que eu chamo a atenção, eu vejo toda hora essas coisas absurdas. E aí eu tenho que, nessa parte, que é para fechar essa parte de bioquímica da vida. Gente, vitaminas. Nosso corpo só produz uma vitamina. A D. Só essa vitamina. A K, ele é produzido no nosso corpo, em tese. Ela vem nos alimentos e no intestino tem bactérias que participam. Mas é uma questão mutualística. Eu vou falar de relações ecológicas. Fica para outro momento. Tá? Vou parar por aqui. O que acontece? As vitaminas, elas têm papéis biológicos bem destacados. Quais são esses papéis? Defesa. Ou proteção. É isso. Defesa ou proteção, entenda como aqui com o mesmo significado. O outro, regular. Regular? Sim. Regular, por exemplo. Vamos pensar a vitamina, o que é que faz a vitamina C? A vitamina C, ela forma uma defesa do tecido conjuntivo, em parte somente, gengiva, entre outros, protegendo contra a lesão desses tecidos. No caso, tecido conjuntivo, que é subdividido em subtipos, tá? Então, ela tem esse papel. Ela não é um antiviral. Quem fizer isso está fazendo cometer. Ela pode até, sim, uma participação como um coadjuvante, quase nada, nem um figurante, vamos imaginar assim, em defesa. Por exemplo, se você está bem de vitamina C, não está com a vitaminose C, a vitaminose é abaixo ou a ausência, aí sim, se você pegar uma gripe, por exemplo, um resfriado, outra doença qualquer, ou você pode não sofrer tanto, teu corpo está mais fortalecido. Mas não que ela é um antiviral. Tem gente falando isso. E principalmente ela não é
um retroviral. Gente, é absurdo as coisas que a gente escuta. O cara se entupindo de vitamina C porque está gripado. Não funciona. Não é antiviral, gente. Tem que dizer isso. Eu não sei de onde buscaram isso, não sei quem foi que aprendeu isso, aonde, qual lugar, qual escola, quem foi que ensinou isso e como que o cara está fazendo isso. Ela tem esse papel. A vitamina D, por exemplo, ela é reguladora de quem? Do cálcio. Vitamina D, a gente para produzir, precisamos se expor ao sol em um determinado momento, determinado período. Tá? Então, a vitamina D é aquela que nós produzimos, chamada tocoferol, então ela é importante. A vitamina E ela tem papéis importantes somente na questão de conservação da nossa pele. Tem uma questão já estudada, que é a questão da esterilidade, no caso não da esterilidade, mas de evitar, de minimizar. Ela tem uma participação em caso, aí seria na questão reprodutiva. A vitamina A ela é anti-oftálmica, ou seja, ela está ligada diretamente com a questão da visão. Então, tem um processo chamado cegueira noturna, que é em pouca luz, à noite, e precisa não enxergar. Isso foi estudado na Ásia, na África. A vitamina K, ela participa de quê? Na hora de formar o coágulo, ou seja, numa lesão, numa cirurgia, para que aconteça a formação de coágulo e ali para o sangramento, não se prorrogue a hemorragia, tem a participação da vitamina K. Não só da vitamina K, mas a vitamina K, ela funciona, ela está nesse momento. As outras vitaminas, as vitaminas do complexo B, elas têm papéis importantíssimos. Quais são esses papéis? Elas regulam muita coisa. Órgãos internos, vamos pensar, questão das células, renovação celular, que o nosso corpo está sempre passando por isso, determinados tipos de células, o corpo está sempre em construção, ainda que você já tenha atingido a idade, ainda que seja o meu caso. E as vitaminas do complexo B, elas têm essa participação intensa, tá? Evitando, por exemplo, tem a doença chamada beriberi, tem um monte de doenças que está relacionado às avitaminoses, tá? Do complexo B, tá? Aí tem um monte delas, bonito, nome, riboflavina, tiamina, são um monte de vitaminas, tem uns nomes específicos, não vou aqui pontuar porque não é o objetivo, é mostrar isso para vocês. Essas vitaminas, a maioria, no complexo B, no caso, ela está presente aonde? Nós não produzimos. Principalmente nas folháceas, cores verdes, algumas carnes podem estar presentes, dependendo da vitamina, pouco, ovo. A vitamina A, por exemplo, ela está no ovo, na gema do ovo, principalmente. A vitamina K, ela está em alimentos de cores amareladas. A K também está muito naqueles alimentos que têm carotenos. Por exemplo, a própria, exemplo, cenoura. Agora você não vai se entupir de cenoura para poder ter vitamina A, vitamina K, por exemplo. Não é assim que funciona. A vitamina E, ela está presente nas sementes, nas oleaginosas. Claro que está presente também em carne, chamada miúda. Algumas coisas pode também ser encontrada. E a vitamina C? A vitamina C está em frutos cítricos. Vários tipos, tá? Por exemplo, laranja, limão, esses bichos todos, essas coisas, fruto, toda essa aglomerada de coisas está presente. Então, se você tem uma alimentação balanceada, você não vai precisar de ficar pensando em ter que fazer reposição vitamínica. Aí sim, nos casos específicos, aí tem que ser um bom médico para chegar e dizer para você, olha, você agora vai precisar de tomar tal vitamina, porque você está com uma baixa, está numa situação de avitaminose, ou seja, você não tem esse tipo de vitamina, seja C, a K, qualquer uma delas, até a vitamina D, que nós produzimos no corpo, ela também tem sintética, ela é comercializada de maneira medicamentosa, pode procurar. Então é isso, gente. A parte bioquímica para a gente sintetizar foi isso. Águas, sais minerais, os carboidratos, os lipídios, as proteínas e as vitaminas. Tem mais? Tem. Os ácidos nucleicos também entram nessa parte, mas eu vou fazer um vídeo específico para isso. Então, um vídeo um pouco longo, não tanto, mas para vocês que são alunos de biologia dos primeiros anos, eu tenho várias turmas de primeiro ano, e aí eu tenho que passar o segundo ano que estão ainda vendo a parte do primeiro ano, mas serve para qualquer pessoa. Não estou entrando aqui em muito detalhe técnico, porque não é objetivo, o canal não tem esse objetivo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês assistam mais vídeos no canal aqui, Biologia Evolutiva de Gilvan, e até o nosso próximo vídeo.